Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Claudiele. E eu sou Giovanni, a gente é de Almirante Tamandaré, Paraná. E por aqui nós falamos de suculentas. E algumas coisinhas a mais. E hoje vai ser sobre o que, amor? Então, para quem assistiu o vídeo anterior ou não assistiu, hoje a gente vai dar continuidade a como você proceder para propagar, reproduzir as suas plantas variegatas e que por desventura seja alguma planta de difícil cultivo para você. Vale para as duas. A variegata é uma planta mais exigente, então esses cuidados que a gente vai ter com a variegata também vai valer para essa plantinha que talvez esteja te dando trabalho aí mesmo não sendo variegata. Olha só que bonito aqui as marcações nessa Black Queen. Tá linda a cor dela. Olha a Black Queen variegata dele falando nisso, pessoal. Ela tem uma folha variegata, gente, então ela é variegata. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. vídeo. Só não esqueça, se inscreva, também ativa o sininho. Se puder, é claro, deixa o teu like. Compartilha, comenta. Compartilhar é muito importante, pessoal, nas diversas plataformas para que o canal continue crescendo e a gente continue trazendo conteúdos maravilhosos para vocês aí, trazendo muita informação aí, principalmente para quem está começando nessa vida de suculentas. Lembrando, pessoal, para se inscrever e para dar o joinha, não paga nada, é totalmente grátis. Então é só clicar lá, não vai ser cobrado nada de vocês. Bora lá ajudar a crescer esse canal. Então, gente, vamos começar aqui falando sobre a primeira etapa com as folhinhas, né? Com o bercinho da própria mira que a gente tá fazendo, ó. O substrato, você pode usar o mesmo que você planta todas as suas suculentas. Ele é bom pro bercinho do mesmo jeito. Se você quiser, pode colocar um outro tipo de substrato também, ó. Eu tenho esse substrato ali de teste e tá correndo tudo bem, tá normal. Só precisa ser bem soltinho, aquela mesma coisa que a gente sempre fala, drenar rápido a água, não segurar umidade. É isso que é útil para o substrato. E daí as folhinhas, olha só, é só ir colocando, acomodando elas em cima no substrato. Não precisa enterrar a ponta, não precisa de nada disso. Olha como o Giovanni está fazendo ali. Isso, gente, aqui a gente faz em várias disposições. Quando são muitas folhinhas, a gente vai colocando assim em pezinho para aproveitar o espaço do vasinho menor. Mas como vocês podem ver em outros bercinhos, também dá para colocar a folhinha deitada. Não vai influenciar muito na brotação, não. Se você coloca o substrato mais baixo no potinho, ó, a borda do vasinho já serve de apoio para a folhinha ficar em pezinha. Não enche derramando de substrato para a folha ficar solta em cima, ó. Você põe embaixo, que daí já serve de apoio ali, ó. Vocês podem colocar de ladinho, como eu coloquei a última aqui, mais folhinhas, né? O importante é que essa parte da gema de brotação fique em contato com o substrato. Substrato da escolha de vocês, né? O substrato comprado nas casas específicas ou o que você faz em casa. Vai dar certo da mesma forma. E a rega desse substrato aqui vai ser feito quando agora, amor? Então, gente, aqui, depois que destacou as folhinhas da planta mãe, a gente vai esperar uma semana a 10 dias para que as gemas de brotação cicatrizem e não tenha risco de entrar nenhum fungo. Então elas vão ficar sob o substrato seco durante uma semana, 10 dias. Depois disso, a gente vai começar a dar leves umedecidas nesse substrato. Antes, gente, eu não fazia isso. Eu deixava seco, completamente seco, até começar a emitir raiz. Isso aqui foram testes e através desses testes eu percebi que estimula para que a raiz saia mais rápido nas folhinhas. Se você não tiver o pulverizador, você pode usar a mangueira, mas diminui ao máximo que você puder lá a pressão dela
e vem e vai com gotinhas mesmo até umedecer, só umedecer a superfície desse substrato, não molhar ele completamente de escorrer pelo fundo. O importante é que ali onde a pontinha da folha está apoiada, fique úmida por algum tempo, né? Então ele vai secar rápido, mas já recebeu aquela umidade. Isso é só para estimular que as raízes brotem. Depois que você já está borrifando a aguinha nas folhinhas para estimular a brotação, gente, finalmente vão sair as raizinhas, os brotinhos. A plantinha já está mais confiante na vida, então é a hora de fazer uma rega um pouquinho mais generosa. Note que todos esses vasinhos com as folhinhas já brotadas, ó, estão todos úmidos. Eu não faço a rega abundante de escorrer no fundo do vaso ainda quando eles são pequenininhos assim, ó. Eu vou fazer uma rega todo dia, mas continua sendo com o borrifador, só para manter a superfície úmida. Esses bercinhos com brotinhos, gente, não pode ficar seco. Se a terra ficar seca, esturricada aqui, os bebezinhos vão minguando, muitos não se desenvolvem e não cresce quase nada. Por isso que muita gente reclama que faz o bercinho e as folhinhas não desenvolvem nunca na vida. Geralmente é porque deixa seco demais. E é como eu falei, não pode fazer rega tão abundante assim. É preciso ter um pouquinho de cautela com essas plantas que você tenha dificuldade para reproduzir. Basicamente, pessoal, o pulo do gato na reprodução da folhinha está aí, na rega e na quantidade de luminosidade. Se você regar demais e deixar isso encharcado sempre, ela vai apodrecer a folha. Se você deixar seco demais, ela vai até emitir as raizinhas, mas vai acabar essas raizinhas secando por falta de umidade. Então, o pulo do gato é você deixar levemente umedecido, aquele sereninho de água, para que a planta tenha um pouquinho de água, mas que essa água não seja o suficiente para apodrecer o caule. Não é que nem as folhinhas, ó, os bebezinhos, eles armazenam água? É claro que armazenam, é uma suculenta. Mas olha o tamanho dessas folhinhas, gente. A reserva de água delas é pouquinho. Então você precisa manter sempre úmido. E se você deixar seco, essas folhinhas vão secar rapidamente. Se molhar demais, elas não têm raízes suficientes para absorver a água de um vasão inteiro desse daqui. Então é proporcional ao tamanho delas. O pessoal falado sobre como deixar no substrato, a quantidade de água. Antes agora da gente falar sobre luminosidade que essas folhinhas vão precisar, uma curiosidade para vocês. Isso aqui é uma folhinha de Leonor Jean ou Compton Carrossel, que pra gente aqui brotou glauca. Tá vindo sem variegação, então nós temos aqui uma glauca. Mas que sacanagem, né, gente? Brotou, mas brotou glauca. E a outra ali, amor? A outra aqui tá com 2 ou 3 cabecinhas, uma tá bem albina e outra praticamente sem nada de variegação. Vamos ver. Elas estão dividindo o mesmo caule. Dividindo o mesmo caule, vamos ver o que vai acontecer, se vai sair uma albina e outra glauca. Mas enfim, estamos aí na luta para vocês verem que não é assim como é romantizado nas conversas, que folha de suculenta é só jogar no chão que vai nascer uma toceira. Não é bem por aí. Nasce sim, mas precisa de certos cuidados. Algumas, claro, você vai jogar no pé de uma árvore e vai formar uma suculenta linda. Mas vamos prosseguir. Vamos falar então, amor, sobre a luminosidade que essas folhinhas vão precisar. Bom, essas plantinhas aqui, gente, elas estão na frente da nossa casa, numa bancada, onde recebem no máximo, olha, não sei se chega a 2 horas do nascer do sol. Primeiro solzinho do dia é o horário que elas recebem sol. Não dá para essas mudinhas ficarem no mesmo lugar que as suculentas adultas. Essas folhinhas não podem ficar no mesmo lugar que as suculentas adultas. Não dá, gente. É mais de 6 horas de sol, imagine. Vai torrar tudo, não vai sobrar bercinho nenhum. Que vai. A gente cultiva elas aqui sempre no
É quase sombra, gente. Pega 2 horinhas de sol, mas é só muita luminosidade, Muita muita luminosidade. claridade. Então, é a outra dica fundamental aí, principalmente para essas suculentas que tem a folhinha muito fininha, que é o caso da mira, da própria Campton Carrossel, que são folhinhas pequenas e muito fininhas. Então, ela tem pouco acúmulo de água dentro. Se você deixar aí durante o dia 6 horas, 7 horas de sol, pegando direto sobre elas, em uma semana no máximo elas vão estar secas ou podres e não deu tempo nem de soltar as primeiras raizinhas, quem dirá os brotinhos. E nem o caulezinho também. Então a outra dica é essa, pessoal. Vai fazer bercinho de folhinha, deixa a meia sombra pegando pouquíssimo sol, para que você dê oportunidade dela soltar suas raizinhas, soltar seu brotinho, sem ter problemas. Talvez aqui alguém queira perguntar, se pergunte ou nos pergunte o que vai fazer com o ataque de cochonilhas, que é sim muito comum em berçários. As cochonilhas amam atacar bercinhos, justamente porque ficam recebendo menos sol. E a única coisa que eu tenho para te dizer, meu povo, é que vocês vão ter que tratar essas cochonilhas. Vai usar o teu inseticida de costume, vai dissolver ele numa proporção mais suave, para não ficar muito forte para os brotinhos, para eliminar essas cochonilhas. É melhor para fazer o tratamento, para eliminar as cochonilhas, do que você acabar perdendo teus brotinhos tão delicados de uma planta que você já tem dificuldade, torrando no sol, né? Então, como vocês vão estar com esses bercinhos montados à sombra, com muita luminosidade natural, 1 horinha, 2 horinhas no máximo do primeiro sol da manhã, essas plantinhas vocês podem aplicar o seu inseticida de preferência, né, o seu defensivo de preferência, que você não vai correr o risco de queimar essas folhinhas, porque elas mesmo fora da planta-mãe, né, sulfato de cobre e outras coisas, em contato com o sol direto vai queimar a folha. Queimando a folha, você perdeu, né, o teu berçário. Uma coisa que tem que ser muito lembrada, gente, é que sombra não é dentro de casa. Luminosidade ambiente não é propícia para elas. É sombra fora de casa, num local onde o sol não incida com força, mas fora de casa. Luminosidade natural. Cabe até uma janela, uma varanda, uma coisa assim, mas não dentro de casa. Vocês podem também perguntar: precisa de adubo nesse substrato onde está só as folhinhas? Onde está só as folhinhas sem raízes, sem brotinho, não precisa adubo, gente. Só o substrato, mais nada, tá? Então, enquanto ela não tiver raiz e não tiver brotinho, só o substrato, não precisa se preocupar em adubar. Você só vai adubar quando você tiver a folha enraizada e com o bebezinho já nascendo. Aqui nós temos uma Galaxy, 2 cabeças, então aqui já cabe adubação. Aí você pode fazer a rega aí com adubação. A rega normal, sempre que o substrato estiver seco, você vem e umedece. Relembrando, umedece, não encharca. E o adubinho você pode colocar aí uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês, um adubinho para ajudar quando você for borrifar a água aqui para umedecer esse substrato. Antes, não precisa. Encerrado as folhas, pessoal, agora vamos para o caule. Está aqui o caulezinho da nossa mira. Como eu disse lá no vídeo anterior, quem quiser colocar algum cicatrizante pode colocar. A gente aqui não colocou nada, deixou cicatrizando naturalmente. Então, primeira pergunta, substrato. Ele já estava no substrato, então vai continuar no mesmo substrato que ele estava. Adubação? É preciso adubação aqui? Sim, você pode ir adubando normalmente, aí uma vez por mês, tranquilamente, do mesmo jeito que você fazia. Se você usa o osmocote, pode deixar lá, pode colocar mais, não há problema. Então, a adubação continua sendo a mesma do que era quando a planta ainda estava inteira. Ok, ambiente. Eu fiz a poda, eu vou retirar esse caule da onde ele estava e vou levar para um ambiente, o mesmo ambiente que a gente levou as folhinhas. Um ambiente em que ele fique mais sombreado, que receba 1, 2 horinhas de sol da manhã, que isso vai continuar estimulando as folhinhas, mas ao mesmo tempo não vai
fazer com que essas folhinhas desidratem com muita velocidade. Se ele ficar no sol intenso, no mesmo lugar onde estava, vocês têm que lembrar que tinha uma planta aqui em cima, com outras camadas de folha. Então, essas camadas de folha aqui de baixo não estão acostumadas a receber sol direto. Essa camada de folha de baixo, se receber sol direto agora, vai queimar. E se ela queimar, provavelmente vai dar errado a nossa reprodução. Pode parecer frescura, gente. Eu sei que muita gente vai falar, eu corto, deixo tudo no mesmo lugar, no sol, que é melhor. Para plantas que você tem dificuldade de reprodução, são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença e vão te ajudar a ter mais sucesso na brotação. Se esse caulezinho aqui ficar escorricando no sol, se um dia você está colocando aos pouquinhos e esquece lá, e ele começou a sair brotinhos, o sol vai escaldante, vai queimar os brotinhos, você vai perder a brotação. Se ele queimar essas folhas que estão aqui, também vai perder as folhas, vai demorar mais para emitir brotinho. Então, é um cuidado especial que a gente está passando aqui para plantas que você tem dificuldade de reprodução. Para plantas que são fáceis, que é só você deixar as folhinhas no próprio vaso, em qualquer lugar, tá tudo bem, continua fazendo assim. Aqui é uma dica especial para plantas difíceis de cultivar, tá? Isso, pessoal, a ressalva é exatamente essa. A gente aqui está mostrando para vocês plantas que realmente requerem cuidados maiores para que se tenha reprodução num nível aceitável, um nível bom, que você consiga ter suas plantinhas reproduzidas, e para plantas que vocês têm dificuldade, que está sofrendo. Então, uma planta que você não está conseguindo reproduzir, com essas dicas aqui, provavelmente, a gente não está dizendo aqui que você vai tirar 10 folhas e as 10 vão nascer, mas a gente aqui está garantindo que se vocês seguirem no passo a passo, algumas dessas folhinhas vão surtir efeito e vão se reproduzir saudáveis. O aproveitamento é melhor, né? O que a gente está falando aqui também não é de uma planta grande que a gente decapta. A gente está falando aqui de plantas pequenas e delicadas, como essa daqui. Só de você olhar para ela, você vê que ela é extremamente delicada. Então ela não vai aguentar ficar 6 horas de sol todo dia e enraizar. Antes de acontecer o enraizamento dela, a brotação dela, dessas folhinhas ou desse caule, ela vai acabar queimando, vai acabar secando e não vai dar tempo desses bebês chegarem, porque são muito delicadas nesse período. A planta, que também é difícil para o teu cultivo, vai acontecer a mesma coisa. Então, plantas grandes, ok, elas estão fortes, estão saudáveis, tem muito nutriente, muita folha grande e carnuda para poder gastar energia para se reproduzir. Aí é outro caso. Nós estamos falando aqui de plantas delicadas e plantas que te estão dando trabalho. E a rega dos caules, como que você faz, amor? A rega dos caules continua no mesmo princípio como se a planta estivesse inteira ainda. Só lembrando, gente, que você levou esse caule para sombra, né? Ele está recebendo pouco sol. Então, esse substrato vai secar mais devagar. Então, vale o mesmo princípio. Você vem, faz o teste com um palitinho, alguma coisa assim, ou você já tem mais experiência, você já sabe que o substrato está seco, aí você vem, rega normalmente até escorrer lá e espera ele secar de volta. Quando o caule já tá assim, ó, bem cheio de bebês, mesma coisa, gente, continua fazendo a rega abundante. Você só não vai fazer rega abundante nas folhinhas mesmo, nos brotinhos de folha. Chegou nesse estágio aí que já tenha o brotinho, já tenha a plantinha, que nem no caso dessa Beyoncé, você continua regando normalmente, como se fosse uma planta adulta, só lembrando, não deixe esse substrato encharcar. E, por enquanto, ainda nessa fasezinha que ela está pequenininha, você ainda deixa nesse mesmo sistema a sombra, pegando só um pouquinho de sol pela manhã. Aí, quando ela passar já para esse estágio maior, aí sim, você vai começar a adaptação dela ao sol, né, amor? Porque pode adaptar ao sol já nesse caulezinho? Claro que pode. Eu
tenho a preferência de tirar os bebês aqui e deixar ele onde está. Esse bebezão aqui desse tamanhão, eu já posso tirar ele daqui, pôr num substrato para ele enraizar. Começou a enraizar, ó, aí pode começar a adaptação ao sol, depois que elas já têm raizinhas. Isso, que nesse caso aqui vai valer o mesmo para a folhinha quanto para o caule. Você destacou da folhinha, então já está num estágio maiorzinho, já está enraizado, a gente não vai puxar aqui, porque essa é uma outra dica importante. Enquanto tá ali na folhinha, soltinho, você pode vir, pegar, olhar como é que tá soltinho, não tá enraizado, não tá. A partir do momento que ela enraizou, não fica toda hora vindo aqui e puxando a plantinha para ver como é que tá essa raiz. Porque toda vez que você tirar essa plantinha do substrato, você vai danificar as raizinhas. Então você imagine, uma plantinha deste tamaninho, a raizinha é super fininha, super delicada. Então você tirou, arrebenta uma raizinha. A planta vai ter que demandar mais energia para formar outra raizinha. Passou uma viatura da ambulância aqui, pessoal, até tive que dar uma parada, até aproveitei e pegar um café, vamos tomar um cafezinho. Voltando ao assunto, nesse caso, a plantinha ainda é muito delicada, é muito sensível. Então as raizinhas são super fininhas. Então se você ficar tirando essa planta daqui para olhar como é que está a raiz, toda vez você vai danificar essa raiz, ela vai demandar mais energia para fazer novas raízes, ela vai atrasar o crescimento e pode até acontecer de você acabar perdendo essa planta por ela não ter energia suficiente para formar novas raízes. Pronto, pessoal, encerrado com o caule e as folhas, agora nós vamos partir para as cabecinhas. Aqui a cabecinha da nossa mira, também não passamos nada ali porque deixamos cicatrizando. Se vocês quiserem passar algum cicatrizante, não tem problema, pode passar. O que a gente faz aqui? Mesmo processo das folhinhas e dos caules. A gente pega um potinho, aqui está um potinho 6, colocou umas pedrinhas de argila expandida ali, só vem com ela e coloca aqui. O importante é que a parte onde as raizinhas vão começar a sair, fiquem numa partinha mais escura. Então ali tem um escurinho para ela, beleza, tá tudo certo. Então a gente vai deixar aqui nesse potinho, desse jeito, até começar a emitir as raizinhas. Aqui você não vai fazer nada por enquanto, vai deixar assim e protegida do sol também. Não dentro de casa, relembrando, num local, uma varanda, uma sacada, em algum lugar em que você tenha aí que pegue no máximo 1-2 horas de sol da manhã. Lembrando de novo, se for uma planta grande, adulta, forte, robusta, aí é diferente, aí você pode deixar no mesmo lugar onde ela estava, porque daí, como ela é muito mais forte, ela vai seguir naturalmente. Aqui, relembrando, estamos falando de plantas pequenas e de difícil cultivo. Tá, deixou aqui. Depois que essa plantinha, depois de uns 10 dias, né, amor, uns 10... uma semana, 10 dias, vocês podem borrifar levemente água sobre ela, mesmo estando sem raiz, sem nada, né? Você vai demonstrar para o pessoal, amor, uma leve borrifada? Na mira não, porque é muito recente. É muito recente. Essa daqui já deve estar próximo de começar a emitir as raizinhas. Cada vez que você for fazer uma rega ou dar uma borrifadinha no substrato, aproveita e dá uma chasqueadinha de água em cima das cabecinhas também, que ajuda ela a estimular a emitir raízes. Isso daqui... Não é fazer rega nela não. Não é fazer rega, é como vocês viram. Dá uma leve borrifada para umedecer as folhas. Isso daqui que a gente faz, pessoal, não tem nada cientificamente, até onde a gente conhece, comprovado, mas para a gente, aparentemente, estimula o enraizamento e ele se torna um pouquinho mais rápido, né? Então, relembrando, não tem nada científico dizendo que isso vai ajudar, mas na nossa experiência, nos parece que ajuda. Mal não faz. Dá uma leve borrifadinha
e deixa lá. Lembrando, borrifou água ali, não deixa pegar nada de sol, porque ela está muito frágil e pode cozinhar as folhinhas. Ok, depois que ela saiu desse estágio e emitiu raizinhas, vamos dizer aqui, um exemplo para vocês. Nossa mira emitiu raizinhas. A gente vai pegar o mesmo potinho 6, e colocá-la sob o substrato. Bem de leve e tal, que as raízes se apoiem. Você ajeita a plantinha de uma forma que ela fique bem acomodada e deixa no substrato. Ah, não, mas eu quero já... Não, não vai colocar num potão grandão. Por mais que a cabeça seja maior que o pote, lembra, gente, as raizinhas são minúsculas, pequenininhas. Por mais que a cabeça seja maior que o pote, é mais do que suficiente. Não precisa colocar num pote enorme. E por que não colocar num pote enorme? Porque daí, a partir desse momento que ela tem raiz, veio para o substrato, você vai começar a regar essa planta. Se você põe num potão 11, você vai molhar todo esse substrato. A planta não vai absorver muita água. Ela não vai estar sobre sol direto. Esse substrato vai ficar úmido por muito tempo. A pouquinha raiz que ela tem vai apodrecer, com certeza. Exatamente. Até uma dica que a gente fala para o pessoal das agavoides é que quando a raizinha está pouquinha ainda, você molha só a borda do vaso. Você nem molha perto dela, para que a terra umedeça por longe e as raízes se estimulem a buscar a umidade. Porque a chance de você apodrecer essas raizinhas aí nesse estágio é muito grande. Então, um potinho pequeno, você molha, ele vai secar rapidinho. Depois que você viu que está completamente seco, você repete a rega. Depois que você pegar a plantinha aqui e ela estiver bem firminha no pote, aí você pode ir mudando ela para potes maiores. E começando a receber mais sol, você aumenta a luminosidade, aí você começa a adaptação dela para um ambiente mais adequado para as suculentas, gente, porque infelizmente eu sei que é trabalhoso, mas é assim que a gente consegue sucesso com essas plantinhas que são mais sensíveis. Para essas mais delicadas, mais frágeis, é um processo que te traz bons resultados. É trabalhoso, mas surte bons resultados. Só para o pessoal ter uma ideia, essa daqui é quem? A Fantôme. Fantôme. Olha lá a grossurona daquele caule. Essa Fantôme eu posso fazer a poda daquele caule, deixar ela ao sol, né? Que ela vai enraizar porque ela tá super grande, super forte. Então ela vai enraizar. Não vai ter muita dificuldade, porque ela tem muita energia para gastar. Olha o tamanho de uma roseta dessa. Olha aqui a outra. A Kali, né? É. Olha o tamanho das rosetas dessa Kali. É diferente. Você vai pegar essa roseta, os cuidados são outros, porque essa planta tem muito combustível para gastar. Quando você parte para plantinhas encrenqueiras, vamos dizer assim, e delicadas, ela não tem energia nenhuma para gastar. A energia que ela tem é para morrer. Ela está planejando que hora que vai partir. O plano dela é partir. Então você não pode dar condições nenhuma para ela aceitar o plano dela, que é partir. Então é isso, gente. Depois que você pegar a tua plantinha aqui desse vasinho, sentir que ela tá bem firminha, você mexe nela, o vasinho se mexe, porque ela tá bem enraizadinha. Aí você vai fazendo a adaptação dela ao sol, ao lugarzinho que você quer que ela fique lá no seu cultivo. Essa técnica da borrifadinha de água, gente, façam sim. Principalmente se você cortou as agavoides. Espera uns 15 dias e começa a fazer a borrifadinha de água nas folhas. Vocês vão ver como enraiza melhor. Isso. A agavoide é uma chatura, mas vamos lá. Eu adoro elas. Vamos lá, gente. Então eu acho que é isso. Daí tal, minha plantinha enraizou. Minha plantinha enraizou aqui no meu potinho. E a adubação? A adubação é aquilo. Aí uma vez por mês, o adubinho da... Se você tem o hábito de adubar, né? Exatamente. Se você tem o hábito de adubar, o seu adubinho de preferência, uma vez por mês ali, tranquilinho, que você vai dar um auxílio para a tua plantinha. Pessoal, estamos indo agora
praticamente para o final do vídeo, eu trouxe de volta essas folhinhas aqui, porque a Claudiele aqui quase teve um ataque do coração aqui, só faltou chorar. Aqui, Vamos levar elas mais pro clarinho ali. deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui, vou mostrar para vocês. A primeira aqui é uma Campton Carrossel. As duas do meio verdes aqui são da Agavoide Cássio. Para quem quiser ir pesquisar, essa planta é lindíssima. Agavoide Cássio variegata. Essas duas folhinhas aqui são da Chihuahua, Chihuahuensis variegata. E esta última folhinha aqui, gente, Ai, meu Deus. Até a folha dela é linda. Para quem não está reconhecendo, é uma folha de Pedra da Lua variegata, tá? Ela teve quase um ataque, quase chorou, porque a gente veio dar uma olhada, até pegar com delicadeza, e põe na mão aí e mostra para eles. Ai, meu Deus. Estão vendo lá, gente? Saindo uma raizinha ou um brotinho, ainda não dá para identificar bem, mas enfim. Vocês acham que eu vou pôr uma coisa dessa aqui no sol, meu povo? Vocês acham que isso aqui vai pro sol? Ó, gente, dá para vocês verem, mesmo nessa folhinha que já está mais desidratada, mais verde de um lado, do outro lado mais branquinha. Ai, então ela teve quase um ataque do coração. Então, gente, sigam as nossas dicas aqui. Como eu disse, a gente não garante que todas vão, mas olha só, aqui a gente tem a prova para vocês que funciona, gente. Olha aí, ó, uma planta rara. É aquela coisa que eu estava falando antes para vocês. Raridade, pessoal, não tem nada a ver com o amor que a gente tem pelas plantas. Raridade nada mais é que uma planta difícil de se conseguir. Nada mais que isso. Só isso. Ela é rara porque é difícil, mais nada. O amor é igual para uma Pedra da Lua variegata, para uma Chihuahuensis variegata, quanto para uma Fantôme, como uma Cali, como aqui a nossa Portulacaria afra. O amor é igual. Adoramos as plantas do mesmo jeito. Raridade é só dificuldade de se conseguir. Então, pessoal, para encerrar o vídeo, a gente veio aqui para baixo, onde a gente está na nossa cobertura com plantas maiores. Vocês viram que linda que está a Afterglow ali, do lado da mãe dela aí, a Cante, que a After, para quem não sabe, é um híbrido de Cante, né, amor? É um híbrido da Cante. Então, e antes de encerrar, isso vale até para vocês, pessoal. A Aline tinha uma pergunta pra gente, que é meio curiosidade, mas serve para vocês. Toda pergunta que vocês tiverem pra gente, alguma dúvida e tal, o único canal que a gente tem aí para se comunicar são os comentários, né? Então, se você tiver uma dúvida, alguma coisa do gênero, pode mandar nos comentários que a gente conversa lá. A gente tem todo o prazer, a gente fica feliz demais quando chega um comentário que a gente pode interagir. Hoje a gente vai responder a Aline e no próximo pode ser você, pode ser a tua dúvida também. A Aline é tua queridona, né? A que fala que essas agavoides todas não são minhas? A Aline sabe das coisas, amor. Ela sabe que quem é a dona das plantas aqui é eu. Pronto, Aline, só vou falar uma coisa pra você. Quando você deita a tua cabeça no travesseiro, você sonha bastante, né? Então, vamos lá, Aline. Aqui, querida. Você perguntou sobre essa planta. Tá irreconhecível, né? Essa planta ficou dentro de uma caixa 53 dias. Ela estava transparente. Ela estiolou, ela entortou as folhas, ela fez de tudo um pouco, mas resistiu. Tá aí. Então, Aline, olha lá, a gente fez a poda, ainda não emitiu raizinhas, mas logo vai emitir raizinhas. Depois de vários dias de adaptação, recebendo sol, luminosidade, ela começou a receber um pouquinho mais de sol. Aí já voltou a clorofila, ela já está verde. As folhinhas do centro já estão saindo com pruína. Então, para quem não conseguiu reconhecer essa planta, ela é a Cante. Esta aqui, gente, é uma Cante. Então tá aí, Aline. Tá feita a poda, esperando enraizar. Aqui com certeza vai correr tudo bem. Ela vai seguir o seu caminho, só voltar a ser a maravilhosa rainha mexicana de sempre. E o caule a gente tá aqui esperando ver se emite algum bebê. Por enquanto não, mas ela vai se recuperar
e provavelmente algum bebezinho vai sair daqui. Mas ela está viva e comparando com o que estava antes, ela está saudável, por incrível que pareça. Ela tá feia, mas resistiu bravamente, né? Isso, então tá aí, Aline. E como a Aline fez uma pergunta pra gente, vocês também podem fazer uma pergunta até pro Frangão. Veja bem, o Frangão também responde perguntas. Então, se vocês tiverem uma pergunta, vocês perguntam aí, Frangão, tal coisa, o Frangão vem e responde para vocês. Então, gente, espero que o vídeo de hoje tenha sido muito instrutivo, muito orientador. Em ressalva, como sempre eu digo, a gente aqui não estava falando de plantas grandes, rústicas e fortes, como lá a mexicana, como a Cante, como a Red Chips, como até mesmo o meu frangão, as Antares. A gente estava falando de plantas pequenas, plantas frágeis, plantas delicadas, que requerem um pouquinho mais de cuidado, como essas plantinhas que talvez não sejam variegatas, não sejam assim tão delicadas, mas que estão dando um pouquinho de trabalho na reprodução. Seguindo esse passo a passo, vocês vão ver que, como eu disse, 100% não, mas vocês vão ter um índice muito bom de reprodução, tanto de caule, cabeça, folha. Então é isso, gente. Botem em prática, comentem com a gente, digam se vocês gostaram, digam se deu certo, se vocês acharam o conteúdo bom, se foi instrutivo para vocês, porque a nossa ideia é essa, trazer para vocês plantas bonitas, plantas saudáveis, inspiradoras e as dicas de como vocês vão chegar nesses estágios. Para quem já tem plantas tão bonitas ou até mais bonitas que as minhas, que eu sei, ótimo, essas pessoas não precisam no momento das nossas dicas, mas tem muita gente começando hoje, começando ontem, muita gente tendo dificuldade, como eu e você aí, que tem suas plantas lindas, tiveram as dificuldades para chegar nesse estágio. Então, nada mais justo que a gente poder passar nossa experiência e ajudar essas pessoas que estão precisando. E o Giovanni fala mais que o homem da cobra. Pra você ver, né? Eu vou ser palestrante qualquer hora. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se passou alguma questão, algum ponto despercebido que a gente não deu ênfase, que faltou para você, é só deixar aí nos comentários, é só perguntar, que vocês sabem que a gente responde, que a gente conversa lá nos comentários. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Agavoide Multifida, São Francisco. Tchau, Giovanni. Vizinha do Frangão. Vizinha do Frangão. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.